O presidente de 92 anos dos Camarões anuncia a sua recandidatura ao cargo, mesmo tendo já 7 mandatos, agora ele está se candidatando ao 8º. Paul Biya é o presidente mais velho do mundo e um dos com mais tempo em um cargo. E agora ele anuncia a sua recandidatura para mais 7 anos de mandato, chegando provavelmente até aos 99, 100 anos de idade. Então, se tornaria o primeiro presidente do mundo nessa idade aí de quase 100 anos. Mas antes de eu te contar tudo isso e muito mais sobre a história de Paul Biya e também dos Camarões e por que eu acho absurdo isso, já se inscreve aqui no canal, não deixe de você curtir, comentar e também compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Estamos aí rumo aos 150 mil inscritos aqui no canal. Então, se você gosta do continente africano e gosta do meu conteúdo, mas ainda não é inscrito, se inscreve aí, não custa nada e me ajuda muito aqui. E também vocês podem patrocinar o canal com Pix, PayPal, qualquer valor, né? Hitar aqui o canal também é sempre muito importante. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre a história desse presidente que já está aí cerca de 43 anos no poder, tá? Então, vamos, sem mais delongas, vamos falar aqui, né? Pessoal, eu já falei muitas vezes sobre o Paul Biya aqui no canal. Inclusive, lá em 2020, se não me engano, eu fiz um vídeo falando sobre os presidentes com mais tempos no poder. Inclusive, o Paul Biya, os presidentes africanos com mais tempo no poder. Inclusive, Paul Biya era um desses presidentes que já estava nessa lista, juntamente com Omar Bongo, Teodoro Nguema, por exemplo, da República do Congo, José Eduardo dos Santos, na época vivo ainda, presidente de Angola, e mais outros. Então, eu já acompanho a carreira política de Paul Biya desde muito tempo, né? E Paul Biya, antes dele se tornar um presidente da República, ele foi primeiro-ministro. Né? Ele foi primeiro-ministro de 1975, né? Esse senhor que vocês estão vendo aqui na imagem, ele foi primeiro-ministro de 1975 a 1982. Aí depois ele se torna presidente dos Camarões. Então, ou seja, 11 anos antes do meu nascimento, né, ele já estava no poder. 11 anos antes do meu nascimento, ele já era presidente dos Camarões. Então, como vocês podem ver, ele já está há muito tempo no poder, né? Mas por que você é contra o Paul Biya? Então, o Paul Biya é um presidente, por ser mais idoso, ele se perdeu no tempo, ele ficou no tempo. Ou seja, ele se candidata, mas para se candidatar é preciso que os seus oponentes estejam presos durante a campanha, sejam de algum jeito, sejam impedidos de se pronunciar, por exemplo, durante os períodos da campanha presidencial. Então, ele faz sempre alguma coisa para impedir os seus candidatos, né, a se manifestarem durante a campanha eleitoral. Inclusive, eles normalmente são presos, né? Então, Paul Biya, a sua família toda é muito rica. A riqueza dos Camarões fica totalmente com a família de Paul Biya, né? Os Camarões hoje têm aproximadamente 31 milhões de habitantes. E o país tem uma taxa de crescimento populacional muito alta. Ou seja, a natalidade lá é muito alta. Porém, eu tenho uma baixa expectativa de vida, somente com 53 anos. Então, ou seja, as pessoas vivem normalmente até 53 anos. Essa é a expectativa de vida. Porém, o país é muito rico. Camarões tem uma biodiversidade tamanha que muitos países africanos não têm, né? Então, para além disso, tem
petróleo, tem o gás natural, tem a agricultura também, que é muito forte nos Camarões. Na agricultura, por exemplo, temos o cacau, o café, a banana, o inhame, são produtos que são muito produzidos lá no Camarões. Para além disso, ainda temos a madeira, a mineração também muito forte nos Camarões, como ouro, mármore, alumínio, calcário e também estanho. Então, para além disso, também tem o turismo. O turismo também nos Camarões seria muito importante impactar isso, mas infelizmente a gente não vê isso, porque o país parou no tempo, né? Porque o seu presidente ele fica mais tempo na Bélgica, na França, do que no seu próprio país. Inclusive, tem várias informações que ele passa mais tempo fora do seu país do que no seu próprio país, porque ele vai tratar problemas de saúde, não trata nos hospitais lá, nem nos hospitais particulares o presidente trata algumas questões de saúde, ele vai para fora. Né? Então, é um presidente que parou no tempo, é um país que parou no tempo. Camarões teria um grande crescimento se não dependesse totalmente da política, se a política não tivesse tão amarrada do jeito que é. Né? Mas também Paul Biya, por exemplo, nas eleições, ele vence as eleições. Vou mostrar aqui para vocês que eu peguei várias matérias de Paul Biya que já saíram, por exemplo. Lá em 2018, quando saiu as eleições, né, tem 7 anos. Ou seja, o seu cargo, né, o seu governo é de 7 anos. Ou seja, daqui só 2032 que vai ter outras eleições presidenciais. Olha só, ele vence as eleições com 71%. Para mim, né, presidentes que vencem as eleições com mais de 70%, essas eleições foram fraudadas. Né? Olha só, 71% e 14% apenas dos seus oponentes. O seu principal oponente foi Patrice Canto, né? Com apenas 14%. Então, olha só, tamanho. Para mim, isso é uma prova, né, de que as eleições foram fraudadas. Então, nós temos fraudes eleitorais nos Camarões. Outra questão desse todo tempo é que Paul Biya tem problemas de saúde e o governo proíbe de que sejam faladas, por exemplo, desses problemas de saúde que o presidente vive tratando fora. Como eu disse, o presidente fica mais fora do seu país do que no seu próprio país. Né? Ele fica mais fora na França, na Bélgica, do que nos Camarões. Então, ele proíbe. Inclusive, o presidente da Assembleia Nacional dos Camarões tem mais de 80 anos. Ou seja, o corpo governamental dos Camarões é todo envelhecido. Os jovens não conseguem ter um cargo político se não for, por exemplo, a família do presidente, se não for os filhos do presidente. O sistema é já todo viciado. Né? Então, os melhores amigos do presidente é quem comandam o país juntamente com o presidente. Ou seja, não dá para fazer absolutamente nada nos Camarões. Né? Não dá para fazer absolutamente nada. Tá? Outro vídeo que eu quero trazer aqui para vocês é de Paul Biya, que participou da conferência, né, do Fórum África-Estados Unidos. Né? E o que aconteceu nessa conferência é algo que beira ao ridículo, literalmente ao ridículo. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Tá? Eu vou compartilhar aqui para vocês. Esse vídeo está no YouTube, então vocês podem assistir aí, podem acompanhar. Eu vou aumentar aqui para vocês enxergarem bem. Tá? Então, simplesmente, o que acontece, Ismael? O que acontece nesse vídeo? O que acontece nesse vídeo? Acontece do que o presidente
está em um fórum presidencial, né, em um fórum juntamente com outros presidentes. Ou seja, o que acontece? Cada presidente faz uma reunião com jornalistas. Porém, o senhor Paul Biya, né, ele não sabia onde é que ele estava. Olhem aqui comigo. Né? Ele, olha aqui o comentário. Eu não sei se vai aparecer para vocês aí. Acho que não. Mas o Paul Biya disse assim: "Uou, agora eu tenho que me tornar uma celebridade." Que ele viu o jornalista, ele se assustou, né? Ele chegando aí, o andamento, a forma dele de andar já não é o mesmo, né? Porque ele é uma pessoa idosa, né? Ele mal consegue caminhar. Vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem que os passos dele são muito lentos, né? E ele pergunta: quem são essas pessoas presentes? Por que eu tenho que estar aqui e responder todos? São importantes personalidades. Ele nem sabe onde é que ele está, literalmente. Essa conferência aconteceu lá em 2022. Né? E só que ele não sabia que esse microfone, que ele estava microfonado, que botaram um microfone nele. Então, tudo que ele falava, as pessoas ouviam, os jornalistas ouviam, ele estava microfonado, colocaram um microfone nele e ele nem percebeu isso. Né? Então, tipo assim, é terrível isso aqui. Né? Que um presidente está numa conferência, está num fórum muito importante com os líderes africanos, líderes americanos, com os empresários, né? Mas ele não estava lá, né? Não estava presente lá. Né? Fisicamente, claro, ele estava lá, mas mentalmente, espiritualmente, ele estava longe. Então, a gente vê aí que Paul Biya é um presidente totalmente ultrapassado. Como pôde, só através de uma ditadura, só através de um sistema todo corroído, corrompido, que se pôde prever isso, que se pôde ter isso. Né? Eu acho um cúmulo. E o governo blinda ele para que não haja, por exemplo, quando tivemos as transformações no Níger, no Burkina Faso, no Mali, por exemplo. Tivemos no Gabão, que é próximo aos Camarões. Então, o governo mudou todo o exército, todas as seguranças do presidente mudaram para que não houvesse um golpe de Estado contra o Paul Biya. Então, imagina que um presidente que não consegue governar, isso mostra que nossos países africanos ainda precisam mudar. Os nossos líderes, principalmente, os líderes africanos precisam mudar. Muitos dos líderes africanos não têm 92 anos, não têm isso. Outros têm 50 e poucos anos, 60 e poucos anos, mas têm atitudes desse senhor aqui de 92 anos, tem atitudes desse senhor de 92 anos, que não permite que haja uma investigação no país, que não haja uma liberdade de comunicação, de imprensa, que não permite que a juventude saia, se manifeste. Né? Por exemplo, em Angola, acontece isso, o presidente não tem 92 anos, mas sabemos que tem essa atitude. Nós sabemos que outros países africanos, que os presidentes têm exatamente isso, mesma coisa, né? Só muda a idade, mas o comportamento é o mesmo. Então, para o continente africano evoluir, é importante a gente, como sociedade, os nossos líderes possam evoluir também. Mas eu falo assim, o continente africano só vai evoluir quando essas pessoas, essas personalidades que participaram na luta de independência, que participaram nas guerrilhas de independência, que participaram contra o colonialismo, morreram. Sabe por quê? Porque eles não vão ter o dever de que aquele país é meu. Né? Porque muitos desses senhores, eles têm visão de que esse país, como eu lutei por ele, eu vi os meus colegas morrerem, então esse país é meu.
Então, esses senhores têm essa noção. O continente africano vai começar a mudar, melhorar, para evoluir, quando esses senhores aqui que participaram dessas lutas morreram. Morreram. Aqueles que negociaram pela liberdade do povo africano morreram. Aí sim a gente vai ter uma nova, uns novos líderes, por exemplo, como Ibrahim Traoré, como Assimi Goïta, como outros presidentes africanos que têm uma visão totalmente diferente. Que o país não é meu, vou servir ao meu país, entendeu? Então, esses líderes têm essa visão, infelizmente, de que o país pertence a mim porque eu lutei nas lutas de independência. Então, eu quero saber de você qual a sua opinião com relação a isso. Um presidente de 92 anos que anuncia a sua recandidatura ao cargo já pela 8ª vez, e totalizando aí 43 anos que está no poder. Deixa aí o teu comentário. Teu comentário é muito importante, que a gente sempre traz aqui de informação. Pessoal, falar assim, não é só 43 anos de poder, de presidente, 43 anos. Se a gente somar da época de ministro, vai dar mais ainda, porque ele ficou de 75 a 82. Vamos somar aí mais 7 anos, 50 anos total, né? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Deixa a tua opinião com relação a isso. O que você acha sobre isso? E a gente se vê em uma próxima ocasião. Até mais. Fui!